Então deixa eu começar. Vou fazer em 2 turnos. São assuntos que são importantes, mas eu quero, como é sexta-feira, eu quero começar pela tragicomédia. Nesta semana, na terça-feira, a senhora Michele Bolsonaro admitiu que um estojo de joias, 2 milhões, foi entregue no Palácio da Alvorada, as famosas joias sauditas, né? Agora, a história é engraçada e trágica, porque as joias teriam ficado 2 ou 3 dias na cozinha da Alvorada e parece que ninguém viu, ninguém tocou. O que é estranho pelo seguinte, quando eles deixaram o poder, se leu e se soube muito que móveis foram levados, a despensa foi esvaziada, não ficou nem uma mortadela para contar a história. As carpas do espelho d'água foram mortas, porque era preciso pegar as moedas para entregar para a igreja da Michele. No entanto, durante 2 ou 3 dias, um estojo com 2 milhões em joias, relógios, diamantes, ficou na cozinha do Alvorada sem que ninguém tocasse e não se soubesse. Alguém crer que alguém vai acreditar nisso é deboche. Por outro lado, o presidente da República, em seu depoimento à Polícia Federal, disse que 2 dias depois do 8 de janeiro, ele, nos Estados Unidos, fez conclamações e elogios à tentativa ou à encenação de golpe no 8 de janeiro. É porque ele teria tomado morfina, segundo diz o presidente da República, o ex-presidente da República. Tomou morfina. Só que a quantidade de depoimentos dele ao longo desses 4 anos, dele de militares, incitando, desmoralizando a eleição, é enorme, interminável. Eu não sei se temos um vídeo aí, mas tem um vídeo dele, por exemplo, no 7 de setembro, na Avenida Paulista, que ele frontalmente não só o Supremo Tribunal, como Alexandre de Moraes. Não podemos admitir um sistema eleitoral que não oferece qualquer segurança por ocasião das eleições, que não é uma pessoa no Tribunal Superior Eleitoral que vai nos dizer que esse processo é seguro e confiável, porque não é. Não posso participar de uma farsa como essa, patrocinada ainda pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Dizer a vocês que qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprirá. Então ele dizer que elogiou o 8 de janeiro porque tomou morfina, quer dizer, é um deboche que antecede uma coisa que pode ser grave ou não, inclusive está instalada, mas não se sabe se quando começa e como começa, que é a CPI mista dos atos do 8 de janeiro. Eu acho que disso a gente vai falar depois, mas toco a bola agora. Depois voltaremos a isso. E aí, Jânio? Olha, há uma deficiência aí na Bahia de lidar com o som. Parece que tem que ser aquele som de trio elétrico, senão não sabem mexer. Eu não estou ouvindo quase nada do que vocês falam. Tem que chamar alguém de trio elétrico aí para dar um jeito nessa rádio. Eu quase não ouvi também o Bob agora. Mas eu tenho a impressão remota de que o Bob falou sobre joias, morfina, isso, cloroquina, essas coisas aí que compõem a cultura Bolsonaro. E esse episódio aí tomou morfina e tal, isso é de uma sem-vergonhice completa, porque ele diz que tomou morfina no mesmo dia em que recebeu alta, o dia 10 de janeiro, 48 horas depois do festival golpista em Brasília. Nenhum médico, nenhum hospital daria alta a uma pessoa que ainda estava
necessitando de morfina. É evidente que essa morfina aí é uma mentira idiota, e algum dos defensores dele imaginou. E para dizer esse tipo de coisa que mais o comprometeu do que o inocentou, ele ficou 4 horas na véspera ensaiando o que iria dizer a Polícia Federal. No final da história deu isso. Esses depoimentos do Bolsonaro vão cumprir uma formalidade processual, mas não vão contribuir em nada para esclarecimento de algum fato ainda nebuloso, e não são necessárias para que se forme a ideia necessária ao julgamento sobre o que foi o propósito dele, o que foi a intenção dele, o que foi a efetiva ação dele, que não há a menor dúvida de que o 8 de janeiro foi, como Lula disse na entrevista ao El País, agora anteontem, creio que publicada ontem, estou convencido de que aquela tentativa de golpe foi organizada pelo Bolsonaro e sua equipe. Não há dúvida sobre isso, foi isso mesmo que fizeram. E foram esses mesmos os autores, não há dúvida nenhuma. Então, esses passos processuais têm que ser tolerados, mas são até, num certo sentido, e não pequeno, são até ridículos. Tragicomédia. São meio grotescos. A Polícia Federal tem que se ocupar de ouvir besteiras, arnices, burrices como essa do tomei morfina e em seguida tive alta. Pô, é lamentável que a gente ainda tenha que tolerar esse tipo de coisa, e depois de 4 anos tolerando os piores comportamentos morais, éticos, profissionais, políticos, desse bando que se apossou do poder e infernizou a vida do país. Pois é, nós estamos fazendo uma verificação aqui no nosso microfone, mas estão dizendo aqui que pode ser o computador dele. Não é não, porque eu estou ligado aqui com... Não é... Não. É aqui. Mas aquele negócio de jogar sempre a responsabilidade pro outro, você sabe como é. Agora, tem que chamar, você tá certo, o pessoal do trio elétrico, pô, porque é só quem sabe trabalhar com som aqui nesta... Você reclamou aí do maltrato que dão a você e tal. Não fui eu que apontei o dedo para coisa nenhuma, não. Você apontou e eu segui. Achei que estava certo e tal. Confiei no seu critério. Enquanto o Bob ria de nós dois, eu tô rindo de mim. Rapaz, eu gosto dessa ironia, rapaz, fina e inteligente de Jânio, rapaz. Ele tem umas... Essa ideia do trio elétrico é ótima, os técnicos. Vamos lá. Mas olha, eu queria pegar carona no que você tão bem focou, que é essa coisa ridícula que eu chamei no começo, quando você não estava ouvindo ainda, de tragicomédia, joias e tudo, depoimento, isso é uma tragicomédia. E quanto à quantidade de besteiras. Então nos preparemos, porque vem aí a CPMI, se de fato ela vier,
E o que na verdade, o que falta a CPMI, na verdade, investigar? Já tem quase 200 réus indicados pelo Supremo Tribunal Federal sendo indicados. A Polícia Federal investigando. O que falta no mundo real? No mundo real falta investigar até onde isso foi e quando começa e como um projeto militar de poder que se arrastou durante 6 anos. Que começa quando Sérgio Etchegóin não aceita o resultado do relatório da verdade, articula, e numa reunião contada por Vilas Boas, então comandante do Exército, e por Sérgio Etchegóin, articula com o Temer, 1 ano antes, a queda de Dilma. Dilma Rousseff extingue o tal do GSI, torna Casa Militar em 2015. Quando é que isso é refeito? Em 2016, com quem? Com Sérgio Etchegóin assumindo o GSI e tornando, nos moldes do SNI, o tal do sistema Sisbin que sempre existiu, mas articulando nos mesmos moldes de serviço de inteligência que vinha da época da ditadura. Etchegóin é quem? Neto de Alcides Etchegóin, que há um século tentava derrubar o presidente Washington Luiz, cujo pai, Léo Etchegóin, e tio, Ciro Etchegóin, são citados na Comissão da Verdade no relatório e que ele não aceitou. O que é o GSI, esse órgão tão citado, Gabinete de Segurança Institucional? É um acampamento da cavalaria. Desde Etchegóin, só gente da cavalaria trabalhou ali dentro. É uma arma fechadíssima, porque ela é basicamente em Santa Maria e em Ponta Grossa. Jogam juntos. Vamos dar uma lidinha aqui, eu até anotei aqui. Depois do Sérgio Etchegóin, o último, Rogério Nigri, Ricardo Nigri, general demitido há pouco, da cavalaria. Isso depois de Marco Antônio Freire, que depois do GSI foi o último comandante do Exército do Bolsonaro. Depois veio o general Valério Stampf, cavalaria. Depois o general Douglas Bassoli, cavalaria. Depois, Penteado. Penteado, general que vivia esculhambando, e estão aí os tweets, Lula, PT, etc., cavalaria. Que em novembro e dezembro não tem nenhuma agenda registrada. Mas o Ananias Oliveira, via investigação, como é que você entra para conseguir a notícia, detectou que ele recebeu no dia 19 de novembro, Coronel Barroso Magno, especialista em guerrilha urbana, que trabalhou no massacre no Haiti, e foi a única pessoa que aparece, que a gente conseguiu saber que... E onde estava o general Penteado no dia 8 de janeiro? Não estava... Ele é o executivo, é o principal. Não estava até agora, que se saiba, nas 160 horas de imagem, dentro do palácio. Quem é o general Penteado? Grande amigo do Thompson Flores, desembargador, ex-presidente, à época da Lava Jato, do TRF4, que era o Tribunal de Segunda Instância que julgaria a Lava Jato, a sentença. 6 meses antes da sentença chegar ao Supremo, ao TRF4, Thompson Flores deu uma entrevista ao Estado de São Paulo no domingo, dizendo que a sentença era irretocável, entraria para a história, mas ele não conhecia os fatos. E quem é Thompson Flores? Neto de Carlos Thompson Flores, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo ditador Costa e Silva em 68. Então é só ir amarrando para a gente saber onde é que a gente vai chegar. E o que faz a cavalaria? Durante os anos pré-Dilma, ali, durante o impeachment, perto do Palácio do Planalto tem um regimento de cavalaria, de guarda, aqueles caras que ficam de penacho, tal, e todos os generais têm cavalos ali e confabulam e andam de manhã conversando. Puyol, ex-comandante do Exército, é da cavalaria. Sérgio Etchegóin é da cavalaria, tem cavalos, frequentam. E você sabe, Jânio e Mário, sabe quem frequentava, todo paramentado no seu cavalo, alugado, ou não sei de quem era o cavalo? O ex-PCdoB, hoje PDT, que foi ministro da Defesa, Aldo Rebelo. Então ali era um dos lugares onde se tramava tudo, entre cavalos. E o Aldo frequentava, eu estou me referindo no caso, ele frequentava os generais, não estou me referindo aos cavalos. Então é ali que a coisa, é assim que anda. Então o que nós vamos investigar numa CPI como essa? Até onde vão as digitais dos militares? E se a gente for... Vou dar uma passada aqui, Magno, me permita, Mário, num conjunto de
de manchetes, um conjuntinho de manchetes desses anos, só para a gente lembrar que as coisas vão se atropelando, a gente esquece. Estado de São Paulo, 22. Ministro da Defesa propõe votação paralela com cédula de papel para teste no dia da eleição. O que é isso? Um ataque à eleição. Mais de 6 mil militares já exercem funções civis no governo federal, diz TCU. Condenação de militares por mau uso de recursos avança e TCU vê recado a Bolsonaro. Braga Neto, militares do governo receberam super salários de até 1 milhão no auge da pandemia. TCU identifica 79 mil militares recebendo auxílio emergencial de forma irregular. Bolsonaro assina Previdência Militar sem idade mínima e com mais vantagens. Empresa de militares, ex-militares receberam 610 milhões da defesa desde 2018. E por aí eu ia ficar o dia inteiro aqui falando. O que falta a CPMI dizer? O rei está nu e ele usa farda e basicamente é verde oliva. Ponto. O resto nós vamos ver o festival de narrativas, esse circo todo. Isso é um projeto militar de poder que se arrastou por esses anos. E 8 de dezembro era o quê? Era uma barragem para obrigar o Lula a negociar e eles manterem o máximo possível de tutela de poder. O Lula tomou posse, na verdade, no dia 21 de janeiro, quando demitiu o comandante do Exército e nomeou o novo, Tomás Miné, que por sua via, 3 dias antes, havia dito para os seus generais e coronéis o quê? Havia dito, olha, de fato há uma politização, está gravado nas Forças Armadas, mas não veio de hoje. E o 8 de janeiro, tá bem, aquilo não podia ser feito porque seria uma loucura. Por quê? Porque o outro lado está nas ruas também, não ia aceitar e teríamos um banho de sangue nas ruas. Isso são os fatos. Só que nessa loucura de versões e contra-versões, a gente vai discutir uma CPMI que vai ser um circo, mas o que falta dizer é isso, até onde foi e quem são os mandantes dessa operação. Ponto. Diga aí, Jânio. Essa árvore genealógica que você traçou aí, com todos os galhos cavalarianos, estava aqui me levando ao receio de que você de repente dissesse só cavalos. Tudo isso aí era cavalos e tal. Enfim, é aquela coisa do não sei se o cavalo é o que está em cima ou o que está embaixo. Mas, felizmente, você se comportou bem, Bob. Conteve-se. Mas essa matéria-prima para a CPI do 8 de janeiro não será utilizada com toda certeza, porque a finalidade dela, por parte dos que a propuseram, é tentar convencer pelo menos uma parte da opinião pública ainda resistente a essa ideia, e convencê-la de que foi o PT, foram os lulistas, foram os opositores ao poder militar que organizaram e realizaram as invasões dos palácios de governo, da Justiça e o Congresso. Essa é a finalidade única que eles têm, não tem outra, mesmo porque não adiantaria ter outra. É tentar um pouco isso para, de um lado, manter viva a conexão entre uma parte do eleitorado e essa direita, e, de outra parte, manter ou procurar restaurar a responsabilidade do Exército do ponto de vista da opinião pública, que o tinha sempre como uma das coisas mais críveis, mais confiáveis do país. Todas as pesquisas
indicavam isso, nem se entendia muito bem como é que esses índices positivos chegavam a alturas tão grandes. Isso ruiu, isso acabou, não sobrou nada, particularmente em relação a uma das forças do Exército, uma das forças militares, que é o Exército. E é preciso buscar, de alguma maneira, não só do ponto de vista deles, do próprio ponto de vista do país, é preciso buscar uma maneira de corrigir, não a ruína acontecida, mas os motivos que provocaram essa ruína e que estão dentro das próprias Forças Armadas. Não, essa ruína não foi feita de fora para dentro, foi feita de dentro para dentro. A CPI, do ponto de vista dos militares atingidos e até onde se saiba, favoráveis à CPI, é vista como um caminho para começar isso. Mas não é, não. Porque não há possibilidade de que dessa CPI não saiam fatos, até não necessariamente novos, mas fatos comprometedores para o bolsonarismo, que é o verdadeiro responsável não só pelos desmandos, as arbitrariedades, a devastação que perdurou por 4 anos, como também pelo que está sucedendo agora como decorrência da apuração e da tentativa de punição dos autores desses 4 anos desastrosos para o país. E essa apuração, que tem que ser levada a fundo, vai continuar criando embaraços, criando problemas como esse recente do general G. Dias, como o da própria CPI, que continua sendo um tema polêmico, com tendências a se tornar mais polêmico e até eventualmente agressivo. Essa responsabilidade posterior à mudança de governo continua sendo dos bolsonaristas, dos adeptos civis e militares do bolsonarismo. E da parte militar, no caso, você, Bob, acaba de dar uma explicação muito boa para o que é que o que foi que os atraiu ao bolsonarismo, o que é que esse segmento militar fez do uso do poder e o que foi que os levou a apoiar um golpe que os manteria no poder. São responsabilidades indiscutíveis. A CPI não vai apurar isso, porque isso já está evidenciado. Já há uma consciência segura, tranquila desses acontecimentos e dessas responsabilidades. O que ela vai fazer, como um fruto do equívoco de que faria o contrário, é atirar no próprio pé. Ela vai, inevitavelmente, remexer em dejetos que vão recair sobre ela própria, hoje oposição e movimento de retorno continuado, ou movimento continuado de retorno. Isso. Agora, eu quero lembrar que nós estamos conversando com Jean de Freitas, Bob Fernandes, na rádio e também no YouTube da rádio e no YouTube de Bob Fernandes. Canal Bob Fernandes. Pois é, que é um canal muito interessante, que tem coisas muito boas, eu mesmo sou seguidor dele. E
Porque hoje, eu estava até conversando isso com o Jânio ontem de noite, é difícil a gente ouvir ou ler muitas coisas que estão acontecendo no Brasil e que simplesmente a chamada grande mídia está se lixando para isso. Esse negócio é assombroso. Mas, ô Mário, por isso que eu apurrinhei as pessoas lendo um conjunto de manchetes pelo seguinte: essa velocidade, essa luta pelo o caça-clique não permite que as pessoas fixem as coisas. Como é que as pessoas esqueceram que no Palácio, durante um tempo, só tinha militar? Como é que as pessoas esqueceram o presidente da República, em maio do ano de 2020, sobrevoando a esplanada com o ministro da Defesa e com faixas e o povo pedindo intervenção militar? O que falta apurar? G. Dias, citado pelo Jânio, ele é um general, então tudo bem, está começando a CPI. Aí você pergunta para ele: cidadão, qual é a sua profissão? O que ele vai responder? General. Então nós estamos investigando o quê? Tem duas hipóteses: ou o senhor traiu seu velho amigo Lula e ficou com seus companheiros do exército, ou o senhor é um comunista que tramou com o governo para dar um golpe em si mesmo com 8 dias. Meu amigo, nem o Zumbinato pode cair nisso, não é possível. Agora, o que eu digo da tutela com o Bolsonaro reabsorvido pelos militares depois de ser posto para fora? Essa semana, o brigadeiro do Superior Tribunal Militar, brigadeiro Camelo, deu entrevista na Globo News, na Nartelli, fardado. Isso é contra o mais básico dos estatutos militares. Se todos os generais e coronéis indevidamente seguirem usando fardas em público, o que isso significa para a imagem? Eles supõem que estamos aqui nos fortalecendo. Depende das asneiras que estejam dizendo. Há 4 anos, um coronel chamado Marcelo Pimentel, que cansam de querer ignorar a existência, está dizendo cotidianamente isso no Twitter dele. Ele está dizendo: tudo isso é irregular, não se pode usar designação general no Twitter, nem em lugar nenhum. Ele está contando o tempo todo: isso é um projeto militar de poder que começou. Ele estava dentro do QG em 2018 e ouvia e discutia com os colegas que estavam fazendo tudo isso aí, combinando. No dia 29 de novembro de 2014, o Bolsonaro entra na Academia Militar das Agulhas Negras e lança a candidatura diante dos... Isso é absolutamente ilegal. O que o senhor Tomás Miné, que era o diretor da academia à época, diz hoje? Ele entrou, a gente não viu, ele foi lá para um canto. Pergunta: quem foi punido? Ninguém. Então, tudo isso é um jogo, faz de cena. É o que será na CPI. Agora, coberto de razão o Jânio, eles podem estar dando um tiro no pé, porque a depender do que se descubra, eu acho que aí vai ter o problema. Tipo, vamos mexer com os militares ou não vamos? Porque esse é um problema que se dá agora, inclusive, no GSI, com o Lula decidindo manter o GSI com um militar, o general, acho que Amaro, que foi general de Dilma, no GSI. Aliás, quando os americanos espionaram a Dilma, ele era o cara que comandava. Mas eu acho que está tendo uma disputa ali dentro, com o Capelli limpando já a área, já mandou embora 80. Então você vai ter ali dentro, acho que um jogo de xadrez entre os civis que serão postos lá dentro e os militares que querem controlar o governo dentro do palácio via GSI, que é o que aconteceu nesses anos todos. É isso que pode virar uma bananosa se começarem a mexer de verdade nisso dentro. Não por acaso, pela primeira vez, um general foi posto dentro do Congresso agora como assessor parlamentar para controlar danos, imagino eu. E aí, Jânio? Desde os tempos remotos, getulistas, em que o nome era Casa Militar, Casa Civil e Casa Militar, depois Gabinete Militar, agora CSI. Então, aquilo ali é um foco de intriga política, de intriga
setor militar de disputas internas das Forças Armadas, uma complicação formidável, a pretexto de ser e de usar poder presidencial. Estava agora, nas últimas semanas, a discussão sobre extinguir ou manter o CSI. A questão foi posta em termos de como não incomodar os militares, como solucionar um problema entre as forças e por aí afora. A única pergunta que teria sentido nessa história era a seguinte: é útil e continua, ou não tem utilidade e acaba? Só isso, a pergunta era essa e a resposta era simplicíssima: não tem utilidade. Não presta nenhum serviço que o dispositivo interno do governo já não preste. Há um ministro da Defesa, há um comandante para cada força, Marinha, Exército, Aeronáutica. Para que mais? Para que mais? Há um comandante do Estado-Maior das Forças Armadas. Qualquer consulta que o presidente da República precise fazer ao setor militar, o dispositivo do governo já está preparado para isso, ou pelo menos teoricamente preparado para isso. Não é certo nem que eles tenham habilitação real para responder às questões de geopolítica e de estratégia nacional, etc. Mas o dispositivo está lá. E se eles não forem capazes, nada assegura que o gabinete militar, Casa Militar, GSI e tal, venha ter gente capaz, porque a procedência é a mesma, né? A formação é a mesma. Então, a pergunta cabível não foi feita. E é lamentável, porque é uma boa ocasião para acabar com uma central de fofoca política, de intriga, de traições, pequenas traições, traições maiores, golpismos e coisas menos citáveis, convenientemente menos citáveis. É esperável que, no mínimo, seja feita uma reforma da CSI para dar a ela alguma validade, alguma utilidade ao que ela custa, ao que ela representa, como exagero de poder. E eu queria, Jânio e Bob aqui, perguntar o seguinte: o que a gente sente, quer dizer, o presidente Lula mostrou vontade de acabar com o GSI, mas não conseguiu. Não conseguiu. Então, essa coisa de não conseguir ceder um pedaço aqui, outro pedaço ali, é perigoso e me deixa assim, Mário, inquieto. Eu acho que vocês tocaram no ponto central. O GSI hoje é o sistema nervoso de poder, quer dizer, o coração é o quartel-general, é o comando do Exército. O GSI é a representação disso, com 48 braços espalhados do sistema SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência. O que eu acho que está acontecendo, e pelo que eu converso? São tantas as frentes de batalha do Lula nesse momento que ele não quis abrir diretamente mais uma. Ele arriscou, o Capelli falou que faria, voltou atrás no dia seguinte. O que eu acho ou percebo que eles estão fazendo? Eles estão limpando a área para poder ali colocar os seus civis, mas continuarão os militares. Por quê? Não é que não tenha força política
é que não tem força política para também mais esta briga, porque são tantas as brigas, porque vai ter a briga no Congresso do MST, tem a briga fora, tem a briga da política externa, tem a briga da economia. Então eu acho que o Lula está tentando ao máximo evitar. Ele teve o azar e a sorte do 8 de janeiro que lhe permitiu avançar um pouco nessa questão, porque senão não teria avançado. Tanto que o tal Penteado continuou no Palácio até 24 de janeiro. O sujeito que esculhambava com eles, que avacalhava e que comandou com a sua ausência, até onde se sabe, principalmente no dia 8 de janeiro, continuou no poder. Então tem uma batalha sendo... Eu acho que a resposta que o Jânio pergunta é uma resposta que não está sendo dada ou está sendo dada dessa maneira por baixo do pano. Tem uma batalha ali sim, Jânio, certamente. O poder estabelecido, que é o poder de tutela dos militares, e o poder incumbente que venceu a eleição. Esse jogo vai continuar sendo jogado dentro da CPI com uma guerra de desgaste de parte a parte. Acho que o Jânio tem razão. E a depender da condução com inteligência, pode-se dar o tiro no pé dentro da CPI. Eu não sei se se eu fosse um comandante militar hoje, eu não gostaria dessa CPI. Porque um dos únicos caminhos para os quais ela tem que caminhar com fatos, etc., é para dentro dos militares. Se houver competência e talento para dentro, e vai ter a gritaria dos envolvidos. Agora, eu não sei se nessa CPI, os que também participaram nas redes do anúncio, etc., estarão dentro da CPI, porque aí vai ser o delírio final, né? Se você tiver lá Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, como é que os investigados investigarão a si mesmos, né? Diga aí, Jânio. Parece que eu tenho que começar por um espirro. Vai ser uma figura. Não, pois é uma alergia à velhice, porque não há nenhuma outra razão para que eu seja alérgico. Eu sento nessa mesa todos os dias e não espirro de repente. Talvez seja o assunto. Mas de fato eu tenho espirrado muito e concluí que a alergia é a velhice, porque eu espirro em qualquer lugar. Mas a propósito do que dizia o Bob, me ocorreu aqui uma observação possivelmente cabível. O poder mais fraco no Brasil, no regime brasileiro, e sobretudo na maneira como é exercido esse regime, é exatamente o poder executivo. Esse é o mais fraco dos poderes reais do Brasil. O Lula está agora, segundo noticiário, eu não fiz essa apuração pessoalmente, mas o Lula está agora em dificuldades para indicar o Renan Calheiros à presidência dessa CPMI do 8 de janeiro, porque o Arthur Lira, presidente da Câmara, é também parlamentar de Alagoas e adversário do Renan. Então, o governo indicar o Renan para presidir a CPI pode ser visto como um ato hostil na ótica do Arthur Lira. No gabinete militar, extinguir o GSI pode não pegar bem com os militares, pode aborrecer os militares, criar mais um embaraço com eles, mais um nó a ser desfeito. E o que resta, que é o Supremo,
julga tanto quanto se possa desejar, independentemente do que queira ou não o Poder Executivo e do que queira o Congresso. É um poder à parte. Se os ministros que o integram agirem com correção, nem se interessará por saber o que é que o governo, o que é que o Poder Executivo pensa a respeito de qualquer coisa. Eles pegariam os documentos a serem examinados e estabeleceriam a sua conclusão. É tal, entrega a vitória a tal lado e ponto final. O Poder Executivo nem consegue executar a administração pública ao seu modo, porque tem que passar por um Congresso que depende de compra e venda, tu toma lá, dá cá, em geral é dá cá, dá cá, dá cá, e não toma lá tudo não, só um pedacinho porque tem mais cobrança, porque queremos ganhar mais. E de outro lado ele tem o Supremo Tribunal Federal a examinar constitucionalidade, a propriedade, enfim, a regularidade daquilo que pretenda. Nem politicamente, nem executivamente, esse poder está em estado isonômico, idêntico ao poder dos outros dois, sendo que a esses três, ou a esses dois que se opõem ao terceiro, ainda há um poder militar. E para desonrar-nos, a nós três jornalistas, e desonrar-nos um pouco, ainda há o poder da mídia. Pois é. E não é brincadeira, meus senhores. Não é brincadeira. Esse país não tem a menor ideia do que é o poder da comunicação pelo setor comercial da mídia. Agora está constatando pela internet que nasce um poder na área de comunicação independente deste setor comercial convencional, tradicional, estabelecido como indústria de comunicação, comércio de comunicação e política, não de comunicação, daquilo que está por trás dela. Então, fica aí o poder governamental e nele, particularmente, o poder presidencial, reduzido a um objeto de joguete entre diferentes poderes e interesses. E é o que mais apanha. Passeando pelo que você está... Essa é uma diferença essencial entre o que é o regime regular constitucional, como está sendo no Brasil, e o regime militar, onde isso não acontece, é diferente, é bastante diferente. As coisas se resolvem em um desses poderes todos, que é o poder militar. Toda decisão, todo projeto, tudo se passa ali dentro. As forças pressionantes são internas a esse poder, estão dentro dele. As disputas ocorrem no próprio poder militar, que não está situado
na presidência da República. Ele está dividido, compartilhado pelos setores militares capazes, por posse de arma, por disposição, por vontade, por projeto, por inserção. Ele está condicionado às pressões dessas fontes internas. Essa diferença é essencial, tem sido uma das tragédias brasileiras. Ou é fruto dela. Olha, Jânio, exemplificando isso que você está falando, exemplificando o que você está dizendo, Arthur Lira, presidente da Câmara, citado por você, ele é um dos executores do orçamento secreto, que por tudo que se sabe, tem porções que foram um escândalo de corrupção. E quem é que criou o orçamento secreto? Um general, então, na ativa, chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos. Ele é o criador do orçamento secreto. E teve um jornalista, Breno Pires, no Estadão e depois na Piauí, que levantou casos inacreditáveis do uso do orçamento secreto. Eu pergunto, por que nós não fizemos o pool da imprensa para cobrir o Covid? Por que não houve um pool da imprensa para mandar para cada estado, 5 ou 6 estados, para investigar o que foi esse escândalo monumental de corrupção chamado orçamento secreto? E eu pergunto também por que os ministérios públicos locais não levantaram ao menos um caso em cada estado. Então, corroborando o que você está dizendo, foi uma aliança Congresso e militares. Isso foi... E a grande mídia. Claro. Claro, que jogou o jogo o tempo todo desde antes. Lava Jato, tudo. Tá todo mundo na farra, cara. É isso aí. E pelo visto vão continuar na farra. E agora teve gente que brincou de, olha, não, sou democrata, não sei o que. Eu sempre digo, olha, voltarão a fazer o mesmo todos. Um ou outro não, o resto. E agora é mais complicado, porque agora você tem a briga pela audiência, o que eu chamo de cliquismo, empurrando numa velocidade estonteante a todos os sites, etc., que precisa ter um escândalo novo. Não dá tempo de pensar e falar. A gente está aqui na contramão. Nós temos absoluta convicção de que tem outras. Tem a Piauí fazendo a Foro de Teresina, mas é cada vez mais difícil você ter tempo para discutir, porque o próprio que recebe a informação, ele está acostumado com uma coisa de velocidade, a pessoa está acostumada com a velocidade. O morto de hoje e amanhã já não serve, precisa ter um morto novo, porque senão o noticiário não segura. É assim que a banda toca. Eu tenho absoluta convicção de que nós estamos na contramão. E, aliás, é a única coisa que me anima, com toda a alergia da velhice que tem, que eu também tenho. E a minha vai atacando assim com uma rapidez cada vez maior. Falar em velhice aí é provocação, hein? Né? Não, esse direito eu tenho. Nossa distância não é tão grande assim. Então, aí, rapaz, a única coisa que me dá energia ainda para poder estar na contramão é exatamente estar na contramão. Porque para ficar fazendo essa mesma que todo mundo faz e que essa mentirada, esse embuste. Hoje, por exemplo, o artigo de Jânio no Poder 360, pena que não vai dar tempo da gente conversar. Mas eu não quero deixar passar, que é a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia. Muito bem colocado. Ele cita uma pessoa lá que o artigo dele está extraordinariamente bom em relação a isso, quando ele fala do escritor e advogado José Paulo Cavalcante Filho, a respeito desse conflito. E eu me lembro, Jane, que quando começou isso, eu dizia assim, eu não entendo, com toda ignorância, por que é que a OTAN continua existindo e avançando mais próximo cada vez da Rússia. Porra, qual é? E mesmo Putin, com toda a maluquice que ele tem, aí eu acho que ele é um pirado,
Pô, ele também vai dizer que é isso. Daqui a pouco vocês vão dar um tapa em minha bunda e eu vou ter que dizer: oi, tudo bem? Não é? A OTAN é o braço armado dos Estados Unidos, leia-se o famoso citado outro dia, complexo industrial militar. Denunciado pelo general Dwight D. Eisenhower. E eles querendo chegar à Eurásia, Rússia, Irã, China. Essa é a batalha. E as pessoas ficam discutindo quem é bonzinho e quem é mauzinho. Agora você vê a posição que Lula tem tomado em relação à China, em relação a isso. Pô, é porrada nele assim de... E o resumo da posição é qual? Há que negociar porque não há outra saída. A única saída visível daqui a pouco é alguém soltar uma chamada bomba tática, que é uma bomba atômica de menor poder em algum lugar desse. O resto... Mas olha, Mário, nós estamos para conversar sobre a cidade do Salvador, Sim. A violência, o imobiliarismo escroto que está esculhambando a cidade já tem umas 4 semanas. Na semana que vem, como eu vou estar por aqui ainda, a gente acha que voltará ao tema. Com certeza. Temos que voltar. Inclusive, você vai estar aqui até em outro programa, a gente pode dedicar totalmente a isso. Eu acho que é muito bom, muito bom. Mas nós vamos também falar... Do mar. Sim, que não existe em outro lugar do Brasil, rapaz. Não existe, não adianta. E não é em Niterói, rapaz, nem no Rio. Igual não existe mesmo, não. Eu reconheço que igual não existe. Mas eu não vou discutir qual é a diferença. Não, fique por aí. Mas olha, Mara, acho que a gente tem que falar, porque a violência na região do Pelourinho, o bar Marujada em frente à Igreja do Paço, que as pessoas não dormem de quinta a domingo. Sim, mas por quê? Não dorme por quê? Porque Barulho? o couro come até 4, 5 da manhã. É um delírio. Agora você está tendo tiro, assassinato na região, não apenas ali. O CEMOB, sei lá como é o nome, já foi avisado, a prefeitura, e não estão nem aí. Agora está virando escândalo, porque bateram... Sim, aí, Jânio, é o seguinte, rapaz. 2 romenos turistas foram assaltados no Pelourinho. Como se fosse novidade, mas foram. E apanharam. Bom, com sangue na cara, uma violência, não é? Bom, o pessoal, os histéricos das redes sociais, rapaz, eu mesmo recebi assim 300 filmetes que foi gravado, tem que matar nós. Disse, epa, para, não é por aí assim, não. E aí o prefeito tomou uma providência, ele está no poder, quer dizer, juntando com o Diacemi Neto até ele, 10 anos e meio. Aí resolveu agora criar uma subprefeitura, convocou para ser o subprefeito um coronel da polícia, claro. Meu amigo ele, eu gosto dele, mas é linha dura mesmo assim, estouraram, mas é trabalhador e tudo. E aí, de repente, apareceram 200 câmeras de segurança para botar ali. Peraí. 200 câmeras com licitação onde, quem ganhou e quanto custou. E as câmeras que o Estado já tem, não é tudo doido. Não, e onde é que estão os PMs? Todo mundo que passa ali vê o tempo todo as pessoas sendo assaltadas, agredidas, o bar tá aberto lá de quinta a domingo, e que não acontece nada. Sim, mas aí no caso do bar é a prefeitura mesmo que tem que tomar uma providência. Mas olha, eu acho que o que a gente vai discutir, sabe o que será? O modelo de cidade escolhido, imobiliarismo, lixo e transporte público. É isso. Elegem uma parte da bancada dos vereadores, o PDDU aumenta, agora falta o tal prédios na orla sendo construídos, a cidade esquentando, El Ninho anuncia que vai ser 1,5 grau a mais esse ano, você imagine 1,5 grau com a cortina de concreto fechando a cidade. Isso fica para depois. Mas aí a gente teria, na realidade, o ideal seria se a gente trouxesse Jânio para aqui para fazer um programa aqui. À beira-mar. Aqui pois é, aí ia levar ele para a cara dele. Eu adoro quando eu provoco a risada dele. Vai provocando. Mas se Jânio vier, seria muito bom. Opa, nem fale. Fala de velhice, fala de mar, fala... Tá bem. Jânio, meu querido, que bom ver você, conversar com você, ter você aqui.
Eu aqui no YouTube da rádio, no YouTube de Bob Fernandes, que é muito bom. Se inscrevam, canal Muito Bob bom. Fernandes Oficial. Bob é um dos grandes craques da imprensa brasileira. Pô, agora É pronto. mesmo, é verdade. Olha, ganhei o segundo ano agora. Maiores craques da... Pois é, Jânio, aquele abraço, até a próxima sexta-feira. Um abraço, mestre Jânio, amigas e amigos da É uma Metrópole. maravilha conversar com ele, né, pô? Um abraço, Mário. Até Você semana que também. vem. E a gente vai subir mais aqui. Abraço a cada um. Agradecimento a quem teve paciência de nos suportar. E olha, estimo que vocês realmente aproveitem o Mar da Bahia, porque é uma felicidade rara no mundo. Tchau. Pois é, pessoal, intervalo comercial, a programação segue.